Fala, meus queridos alunos do segundo ano do Colégio e Curso Universo, tudo bem, pessoal? Aqui no canal da escola, mais uma videoaula nossa, mais uma aula de história com o professor que vocês já conhecem, professor Pedro Henrique, tá? Pessoal, na última aula eu não pude enviar videoaula para vocês, tá? Devido a alguns problemas, mas deixei atividade, tá? Então mandei um PDF, então em breve vou estar cobrando essa atividade de vocês, tá? Atividade essa que ela vem justamente fazer uma reflexão sobre o assunto que a gente viu na aula passada, na videoaula passada, que foi o início do que a gente vai chamar ali de período de insatisfação na colônia da América Portuguesa, tá? Então a gente vai seguindo a linha do livro de vocês. Então na aula passada a gente viu o destaque sobre a revolta dos Beckman, tá? Dos irmãos Beckman, e também a gente viu a Guerra dos Mascates que aconteceu aqui em nosso território, tá? Especificamente entre Recife e Olinda, tá? E dando continuidade a esse assunto, dentro das várias insatisfações na colônia em várias localidades, de acordo com vários fatores diversos, tá? Agora a gente vai falar de duas também em específico, tá? E nas próximas aulas a gente também vai dar continuidade a algumas revoltas, tá? Então é um período, como vocês podem ver, conturbado dentro dessa autonomia política e social, econômica dentro de Portugal, fazendo com todo o seu jogo colonizador aqui em terras brasileiras, tá? Então, vários fatores vão culminar com a chegada da independência do Brasil, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente, tá? Então, se atentem aos pormenores, aos detalhes, tá? Porque toda essa conjuntura vai levar lá na frente a ter uma independência, tá? Como a gente já sabe, como vocês já conhecem na história do Brasil. Beleza? Então aqui, mais uma vez, dando continuidade aí ao módulo do livro de vocês, a gente falou de Beckman, a gente falou dos Mascates e hoje a gente já vai começar a falar aqui da primeira chamada de revolta de Vila Rica, tá? Vila Rica, uma grande cidade que a gente destacou quando a gente estava trabalhando sobre a produção aurífera, tá? Em relação ali ao próprio ciclo do ouro que eu vi com vocês, tá? Já faz, eu acredito que um mês, mais ou menos, onde eu trouxe aí uma série de vídeos, tá? Toda semana eu trazia uma característica importante dentro desse contexto, tá? Da busca do ouro. Então a gente falou dos bandeirantes, a gente falou aí da ação da coroa, tanto particular, tanto de outras partes particulares, tá? Indivíduos que com seu próprio dinheiro financiavam essa busca por grandes metais preciosos, tá? Então a gente viu aí a questão da igreja, a gente viu também toda como era a conjuntura em relação ao ouro, como é que vendia, como é que exportava, quem é que fiscalizava, quais foram as cidades que se urbanizaram e se desenvolveram de uma forma gigantesca nesse período. E um dos destaques que eu trouxe para vocês, através também de várias imagens e que também tem no livro, foi justamente Vila Rica, e é justamente o palco do território que a gente vai falar da famosa revolta de Vila Rica que ocorreu ali em 1720. Tá? Então coloquei aqui algumas setinhas, como vocês sabem, como a gente trabalha em sala de aula, então colocando ali só as partes principais, tá? Palavras-chave, conceitos que vão fazer com que vocês realmente relembrem, tá? Quando for fazer algum exercício, quando for fazer alguma prova, quando o Enem estiver próximo, tá? Porque esse período de várias insatisfações dentro da colônia, ele é bastante cobrado aí em várias provas pelo Brasil afora, tá? Então, ó, vamos começar. Trouxe lá para vocês a primeira seta, acompanhem comigo. 1719, criação da Casa de Fundição na região de Vila Rica, que atua Ouro Preto, que a gente já vem falar, ali especificamente no território de Minas Gerais, território que naquele período ali do final do século 17 para o início do século 18 foi onde foi encontrado ali as primeiras jazidas ali em relação ao ouro, e começou a ter um surto populacional, tá? Um surto demográfico, e esse surto foi acompanhado aí de várias mudanças, tá? De várias modificações dentro daquela localidade. A gente está falando aqui do início ali do século XVIII, tá? Na década de 1710 para 1720. Então, como vocês podem ver, em 1719 acontece a criação da Casa de Fundição. O que é uma Casa de Fundição? É aquela que está responsável ali para o fundir e pela fiscalização do ouro, tá? Então, como vocês sabem, já é uma organização em torno dos portugueses. Os portugueses, tá? O colonizador é que tem toda essa autonomia de criação, seja de organização política e social, para poder fiscalizar, para poder comercializar alguma coisa em terra brasileira, tá?
Então isso acontece em 1719, na setinha de baixo, obrigatoriedade de função e tornando obrigatório o pagamento do quinto à coroa. O quinto, eu já expliquei para vocês quando a gente estava falando lá da época do ouro, o quinto nada mais é do que uma porcentagem, tá? Dentro daquilo que é encontrado de ouro dentro de uma determinada região, como por exemplo ali 20 a 25% do ouro encontrado era diretamente colocado ali para os cofres de Lisboa, tá? Então o quinto, para vocês relembrarem da aula que a gente teve, é justamente ali um dos impostos em que a galera aqui do Brasil mais reclamava, tá? Mais reivindicava ou para baixar ou para suspender esse pagamento do quinto, e ainda mais se tornando nesse período obrigatório, tá? Quando eu falo de obrigatório, a professora, porque antes não era obrigatório, na verdade sempre foi, mas como tem uma casa de função ali em específico para tratar com isso, é claro que a fiscalização, tá? O olhar crítico dos organizadores daquele período vai ser bem maior, tá? Vai ser bem mais eficaz, mas que sempre foi obrigatório, foi, mas como vocês sabem, o povo brasileiro ele sempre tem alguma artimanha, tá? Ele sempre tem alguma ideia ali por trás dos panos para poder passar por várias ocasiões, e isso acontece aí desde que Brasil é Brasil, tá? Terceira setinha, protestos contra os impostos e o monopólio português. Quando eu estou falando dos impostos, é o quinto e vários outros que exerciam a função de lucro dentro desse período ali do ciclo do ouro. E quando eu falo do monopólio português, é porque aquele produto é especificamente ali diretamente atrelado ao comércio de Portugal, tá? Por isso que vira um monopólio, a obrigatoriedade daquele único produto ele vai ser diretamente colocado para Portugal, tranquilo? Então, ó, a quarta setinha, 1720, eclode a rebelião, a chamada revolta de Filipe dos Santos, porque ela é conhecida dessa forma, ou revolta de Vila Rica. Quando a gente fala de revolta de Vila Rica, é justamente por conta da localidade, tá? Da região em específico, Vila Rica, a cidade. E quando a gente tá falando da revolta de Filipe dos Santos, é porque um cara em específico, tá, um minerador, tá, que ele já tinha uma certa grana aí, Filipe dos Santos, então ele foi responsável, ele foi o líder, foi ele que começou a reunir aí homens, e ele reuniu aí 2.000 a 3.000 homens para chegar lá na Câmara, tá, e lutar e reivindicar aí por seus direitos, pela suspensão aí do quinto e por várias melhorias dentro das condições ali de mineração, beleza? Então, ó, esse pessoal comandado por Filipe dos Santos, eles foram reunidos ali, foram bem armados também, tá? Para chegar e pedir ali ao governo alguma solução, justamente para os problemas que eles estavam encontrando, principalmente ali a parte econômica, tá? De Portugal ter toda essa obrigatoriedade, todo esse vínculo, ter todo esse monopólio dentro da parte financeira, todos esses produtos, em particular o ouro era passado ali para Portugal, e eles não estavam mais gostando disso, tá? Então, até então, para acalmar ali os revoltosos, tá, os rebeldes daquele período, o governo ele cede algumas exigências, tá, de imediato, mas logo em seguida, com um certo apoio, ele sufoca ali os principais líderes, que o principal líder era o Filipe dos Santos, então ele foi enforcado, ele foi esquartejado, tá? E isso era uma morte para servir de exemplo naquele período, tá? Era uma morte dita exemplar, colocar ali seu corpo enforcado, sendo você ser enforcado ali em público, em praças públicas, e posteriormente ser esquartejado, é para colocar ali temor na população, e aquela população não ter novas ideias para fazer aquilo acontecer novamente, né? O pessoal não se revoltar novamente, tá? Então era uma morte de exposição, de servir de exemplo, por isso que era bem comum, e a gente vai ver na próxima revolta também, tá? Então aqui eu trago uma imagem, tá? Uma pintura característica, é claro, mais dos próximos tempos nossos, tá? Mais para o nosso tempo contemporâneo. E ela retrata justamente ali como Filipe dos Santos ali em meio, ele estava sendo segurado, e possivelmente pós aquele momento ele seria enforcado, tá? Então essa aqui, pessoal, é uma revolta bem simples, tá? Quando eu falo simples, é para o simples na questão, no sentido de você entender que foram poucos fatores que culminaram nessa revolta, que não tem várias curiosidades, não tem um contexto tão grande, mas é claro, ela é muito importante, tá? Toda reivindicação através de outras pessoas que estão sendo autoritárias, que estão passando aí por várias injustiças com uma certa localidade, é claro que
é válida, tá? A manifestação, a rebeldia, mas a gente tem que entender todo esse contexto naquele período ali colonizador, que era bastante difícil para o pessoal aqui em terras brasileiras, tá? Então essa foi a primeira revolta de Vila Rica, que tá lá no livro de vocês, podem acompanhar, tá? E a segunda que eu trago de hoje, para a gente fechar aqui a aula dessa semana, é uma das revoltas mais conhecidas aí, acredito eu, na história do Brasil, tá? Por conta da sua figura principal, que é o Tiradentes, que é a Inconfidência Mineira, tá? Outra grande revolta por conta de vários fatores, tá? Ainda mais por conta do ouro, dessa conjuntura do ciclo do ouro, tá? Vocês podem ver que a parte econômica ela mexe muito com uma conjuntura de uma sociedade, tá? Se o pessoal que está trabalhando, seja camponês, seja até os próprios escravos, seja ali o pessoal que está trabalhando ali com as vestimentas, ou seja de qualquer outro setor, se eles têm uma certa consciência de classe, está vendo que estão sendo realmente subjugados, que estão sendo ali escravizados, que estão sendo colocados ali à margem dentro da sociedade, eles se revoltam e isso é história dentro da humanidade, tá? Essas revoltas elas acontecem nesses períodos de tensão em que uma certa população ela começa a ter consciência daquele seu estado de classe, tá? E a Confidência Mineira foi uma delas, então coloquei aqui na primeira setinha, foi um dos movimentos mais importantes da história do Brasil, dos movimentos sociais, tá? Onde ele acabou abarcando ali vários setores dentro da sociedade, seja ele do clero, da igreja, seja ele da parte militar, seja o pessoal ali do exército, tá? Seja o pessoal ali camponês, seja o pessoal ali da própria intelectualidade, ou seja, os poetas, os artistas, então eles participaram desse grande movimento, tá? Então lendo aqui para vocês ainda, no final do século XVIII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos, tá? Então, lembra lá do ciclo do açúcar, pagava imposto. Na época do pau-brasil, também tinha um certo imposto dentro daquela localidade ali, pós o escambo. Quando a gente vai trabalhar com outras mercadorias, outros produtos, como é no caso do ouro, também tem outras taxas. Ou seja, quando o pessoal é colonizador, não tem que ver, não tem uma visão para ver que o colonizador ele está vindo como bonzinho, ele está vindo para ajudar, ele está vindo como civilizador. Não tem essa, tá? O negócio é explorar, o negócio é realmente invadir as terras e pegar aquilo de uma forma grande e lucrativa para poder colocar lá nos cofres, e no caso nos cofres ali era Lisboa, Portugal, tá? Então podem ver algumas taxas e impostos aí, como a gente vai falar da derrama, ela é de uma forma absurda, tá? Então terceira setinha, com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas, mesmo assim as autoridades portuguesas não diminuíram as cobranças, ou seja, o ouro ele não estava sendo encontrado, tá? E é claro que ele não vai passar toda a infinidade aí tendo produção naquela localidade, tá? Tem uma certa hora que não vai encontrar mais, tem uma hora que não vai ser mais produzido, mas as autoridades portuguesas elas continuaram com as grandes exigências, com as grandes pressões e continuando as cobranças, os altos impostos da mesma forma como se tivesse o ouro no auge, tá? Então é claro que o pessoal não tinha muito o que fazer. Tá? Então o que foi que aconteceu? Portugal naquele período ele criou o imposto que a gente chama de derrama, tá? Não esqueçam o conceito, a interpretação dessa derrama a partir de hoje, tá? É muito importante dentro da história do Brasil, dentro da Inconfidência Mineira. O que foi a derrama? Coloquei aqui embaixo para vocês. Esta funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, cerca de 1.500 quilos, por ano para a metrópole. Ou seja, é muita coisa, cada região está pagando toda essa quantidade para a metrópole, mesmo que seja durante um ano, tá? E o que foi que aconteceu? Quando essas expedições e essa produção ela começou a cair, o pessoal não tinha mais condições de estar pagando todo esse investimento, toda essa quantia em arrobas, tá? Esses 1.500 quilos, eles não tinham mais condições. E o que foi que os portugueses fizeram? Os portugueses não deram a mínima para aquela condição e acabaram invadindo ali as casas da população naquele período, pegando bens materiais, seja lá produtos, seja lá vestimentas, seja lá utensílios, vários elementos que eles tinham em casa para poder equilibrar aquilo que eles tinham. Então, por exemplo, se eles tinham pego só 1.000
quilos ali de ouro para poder pagar a metrópole. Os outros que estavam faltando, os 500, o pessoal ia lá nas casas e pegava algumas coisas que equivaliam a 500 quilos, tá? O que daria 500 quilos em relação ao pagamento que seria do ouro, tá? Então pode ver que era uma grande injustiça e várias pessoas ficaram muito insatisfeitas com isso. Várias pessoas de vários setores, de várias conjunturas diferentes, começaram a se unir pensando aí em lutar contra toda essa autonomia política de Portugal. Então é por isso que ela ganha uma autonomia e um caráter de revolta emancipacionista, tá? De separação. Você também não pode esquecer disso. Quando a gente está falando de Confidência Mineira, a gente está falando que ela teve um caráter, que ela teve uma imagem, um objetivo de emancipar. Tá? Ou seja, se distanciar, se separar de todas as formas política, social e econômica de uma certa localidade, e essa localidade seria Portugal, tá? Então passando aqui para vocês, trouxe mais algumas coisas dentro dessa grande Inconfidência. Tá? Primeiro, quando a gente fala de nome Inconfidência, é justamente aquela organização ali que trai a coroa, tá? Que são os Inconfidentes. Tá? Então coloquei lá, primeira setinha, várias classes sociais insatisfeitas se uniram contra a autoridade portuguesa. Tá? Influência do iluminismo, como vocês já estudaram isso em história geral, tá? Com certeza aí com o grande professor Rafael. Então o iluminismo, aquele século ali das luzes, tá? Ideias principalmente ali de liberdade, tá? De autonomia de uma certa localidade, ideias políticas que elas se desenvolveram naquela região ali da Europa e foram passando por várias localidades e foram influenciando várias revoltas, várias independências, como as independências aqui nas Américas, tá? Então todo esse jogo, tá, político de vários ideais e conceitos diferentes, eles começaram a se passar para o lado de cá do Brasil também, tá? Então o grande líder nesse momento era Joaquim José da Silva Xavier, tal, conhecido como Tiradentes, como vocês já sabem. Então ele e vários outros participantes estavam encabeçados dessa organização, tá? Então tinha gente do clero, tinha gente do exército, tinha gente que era camponês, tinha gente que era poeta, que era escritor, que era artista. Então várias classes sociais elas se uniram em torno de um mesmo objetivo, tá? E esse objetivo era conquistar a liberdade, tá? Em prol de Portugal e instaurar uma república, tá? Lembrando que aqui estávamos sendo colonizados, tá? E outras regiões aqui da América já estavam lutando ali e outras já independentes dentro da América, dentro das grandes Américas, tá? Então, inclusive fizeram até um símbolo, uma nova bandeira, até que era aqui o Libertas Quaesera também, tá? Que é justamente esse símbolo que eu coloquei aqui para vocês, tá? Esse símbolo, é claro, foram uma criação, uma produção mais próxima a nós, quando eu estou colocando aqui em relação a própria corda, tá? Em relação à parte do enforcamento do Joaquim José da Silva Xavier, mas as frases eram em questão isso, tá? De liberdade, tá? Para se chegar a ter uma autonomia e ter um sucesso aí nas questões autônomas de uma própria sociedade, tá? E por último, trago aqui para vocês essa imagem. Como vocês podem ver, já está dando ali em relação ao julgamento, tá? Já dando um spoiler, tá? Então o que foi que aconteceu nesse período para buscar mais apoio para os inconfidentes naquele período? Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, ele viajou de Minas para Rio de Janeiro e nesse período de viagem, outro pessoa que estava dentro da organização, ele preferiu entregar ali o grupo, achando que de qualquer jeito essa revolta ela seria sufocada, tá? E eles sofreriam várias penas, então por isso que ele se entregou em nome ali de sua liberdade, em nome ali do seu amor à própria pátria, para não ter nenhum prejuízo, tá? Ou não ser morto ou não ser preso. Então essa pessoa foi o Joaquim Silvério dos Reis, que foi o delator, tá? Então, como eu coloquei aqui embaixo, todos os conjurados foram presos e Tiradentes ele foi enforcado. Então essa cena aqui, claro, uma pintura, uma abstração, uma representação mais próxima à nossa, tá? Então, como vocês podem ver, ele ali no meio é um pouco antes de ser enforcado, tá? E dentro da historiografia, muitas coisas vêm mudando em torno dessa Inconfidência Mineira, tá? Vocês vão ver quando você chegar no terceiro ano que quando a República dentro do Brasil ela é instaurada, os republicanos eles querem uma imagem diferente para
criar um herói nacional. E essa criação desse herói nacional, ele vai buscar essa imagem do Tiradentes como um homem certo, um homem que lutou, que resistiu, que organizou contra a autonomia portuguesa, coisa que a gente vai estudar um pouco lá na frente. Será que Joaquim José da Silva Xavier ele é realmente um herói dentro da nação, tá? Dentro da historiografia, toda a organização em torno dessa Inconfidência Mineira, então transformar uma república, ela gira em torno de que esses inconfidentes eles não tinham um plano real sobre continuar a escravidão ou não, tá? Então nesse período ali, isso foi muito turbulento porque não aderiu todas as classes sociais que poderiam aderir se caso eles tivessem um plano mais exato sobre realmente continuar ou realmente parar ali a escravidão naquele período ali do tráfico dos africanos, tá? Outro destaque também que eu trago para vocês é que em várias obras, como vocês podem ver, Tiradentes está sempre com o cabelo muito longo, tá? Com a barba muito grande, e isso já é desmentido dentro da historiografia, tá? Por quê? Porque ele foi preso depois de ter sido delatado, então ele naquela localidade, entre outros prisioneiros, para o próprio piolho, tá? O próprio bicho, o próprio inseto ali, ele não começa a se proliferar em torno das prisões. O pessoal cortava ali os cabelos, tá? Parava também as barbas, e no dia que ele foi enforcado, o pessoal também tirou ali a barba dele, justamente para não ter nenhum contato e não ter nenhuma questão em relação à própria corda, tá? Mas em várias obras aí é mostrado ele sempre com essa característica ali de um homem mais sábio, tá? Um homem mais velho, tá com uma certa idade, então com essa aparência aí de um ancião, tá? E eu tô dizendo aqui para vocês que em questão da historiografia não é bem assim, beleza? Então, pessoal, essa aqui foi a nossa aula de hoje. Como na última aula que eu trouxe duas revoltas, aqui eu trouxe duas também. Não vou estender sempre tanto, podia colocar, sei lá, 4 revoltas num dia, não, é muito conteúdo, é muito detalhe, vocês acabariam ficando perdidos, tá? Então tô indo assim de uma maneira de um trabalho paulatino, tá? De vocês conhecerem as revoltas de uma maneira bem significativa, tá? Acredito que eu não estou estendendo tanto e acredito que eu estou trazendo todos os detalhes aí em específico para você entender toda a questão da insatisfação da colônia para se chegar a uma independência, beleza? Segundo ano, espero que vocês estejam todos bem. Desculpem aí a fisionomia um pouco acabada, que eu estou com uma certa gripe aí, como vocês podem ver, eu tô o tempo todo puxando o nariz aí, mas ficarei bem em breve, beleza? Valeu e um abraço para todo mundo.